Ei, som. Boa noite. Ok, nós fizemos a introdução do nosso culto, a introdução mais rápida, porque a gente tem muita coisa para tratar nesta noite. Nós queremos então hoje entender um pouquinho sobre esses conflitos entre Israel e o Hamas. Por que que nós vamos falar um pouco sobre isso? Ocorre que há muitas especulações, há muitas situações de má compreensão, há muitas fake news. Então, como se trata de um conflito que tem origens bíblicas, então nós entendemos que é válido nós fazermos um estudo. Eu não sou judeu, eu não sou israelita, eu mal falo hebraico, mal falo português, que dirá o hebraico. Nunca fui em Israel, tenho vontade de ir, mas nunca tive dinheiro para ir, e não sei se um dia terei. Mas o que nós temos aqui hoje é fruto de estudo, tá, gente? Fruto de pesquisa. Pesquisa em várias fontes. Cuidado quando você for pesquisar algumas coisas, principalmente assuntos polêmicos, porque às vezes você pode ser surpreendido pelas fontes erradas. Então é importante também você pesquisar sempre fontes daquilo que você está querendo saber. Então, isso aqui é um conteúdo baseado em estudo, em pesquisa, tá? Que eu fiz para poder trazer para vocês. Não tenho conhecimento de tudo que eu vou falar, não se esgota o assunto aqui, mas eu creio que tem bastante conteúdo para a gente entender bastante o que está acontecendo e entender um pouco a história bíblica. Então eu quero fazer essa palestra hoje em 3 partes, se der tempo, né? Senão a gente fica só em 2. A primeira parte é um conflito sobre um relato bíblico e histórico. Ou seja, o que a Bíblia diz e o que a história diz. Tem muita coisa que a gente vê na história do povo de Israel, mas que a Bíblia não conta. Agora, tem muita coisa baseada na história que foi profetizado e já foi dito na Bíblia. A segunda parte eu quero me ater ao conflito atual que nós estamos vivendo hoje, lá no Hamas e Israel. E se der tempo, a terceira parte, a relação disso com a escatologia. O que é a escatologia? Fim dos tempos. Então, se der tudo certo, nós vamos passar por essas 3 partes. Então, a primeira parte, relato bíblico e histórico. Antes, eu quero que você folheie aí a sua Bíblia. Eu tenho estimulado vocês a trazerem Bíblia. Então, se vocês trouxeram, não vai ser projetado, porque eu vou dar uma passeada geral aqui. Lá em Gênesis, começa lá em Gênesis 11. Eu quero investir alguns minutinhos iniciais, dando uma passeada geral aí pelo texto bíblico. Bom, Deus então começou com Adão e Eva, depois vieram os filhos, depois veio o dilúvio, veio Noé, e com o dilúvio, Deus falou para Noé que ele deveria entrar na arca com os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então Noé e a sua esposa, os 3 filhos e as suas esposas. E a partir da família de Noé, especialmente dos filhos de Noé, veio toda a geração. Um dos filhos de Noé, Sem, teve um filho chamado Abraão, ou Abrão, inicialmente Abrão. E é a partir de Abrão, então, que a gente vai começar toda a nossa história. Então, lá em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Isso aqui são os descendentes de Sem. Versículo 29, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava Sarai. Versículo 31, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã,
filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então aqui a gente começa a entender, se você nunca se interessou por genealogia na Bíblia, e se você é como eu era antigamente, que chegava nessas partes eu pulava e dava um migué e colocava lá ticado como lido, mas pulava porque é chato. Mas algumas genealogias são importantes para a gente entender a história. Então vocês se situaram aí onde nós chegamos. Abrão, Sara, e aí Deus fala para ele o seguinte no capítulo 12. Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló era quê? Sobrinho de Abrão. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, que era sua esposa, o Ló, que era o sobrinho dele, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, para a gente entender, Abrão então saiu da cidade dele, Ur dos Caldeus, e partiu lá para a cidade que Deus tinha mostrado para ele. Imagine o seguinte, Ur era uma cidade grande, uma cidade bacana naquela época. E ele partiu para uma cidade, digamos, menor, de interior. Então, imagine o camarada sai de São Paulo e vem para Fernandópolis. Oh, que coincidência isso. Então, foi mais ou menos esse contexto. Saiu de uma terra grande, uma cidade grande, partindo para uma outra cidade. E por que também é importante a gente entender isso? Porque quando Deus mostrou a terra para eles, que era a terra prometida, era uma terra pequena, uma terra deserta. Então, se hoje a gente olha, eu vou dar um salto enorme, mas depois a gente volta. Se hoje a gente olha o Estado de Israel, é um Estado de primeiro mundo, Estado com tecnologia, um Estado que tem vegetação, plantação, exporta produtos que eles mesmos plantam. Olha, como pode uma terra que era seca, um deserto, hoje ser a potência que é hoje? Então você veja como Deus, lembra da terra que mana leite e mel, que era a promessa? Só que quando ele olhou, quando chegou lá, deve ter dado desespero, porque não era uma terra desse naipe na época, ok? Vamos lá em Gênesis 16 agora, vira a página aí da sua Bíblia. Gênesis 16, versículos 9 a 12. Então disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Para quem que Deus agora está falando aqui? Para a serva de Abrão. Abrão, se vocês lembram, ele casou com Sarai. Depois foi Abraão e Sara. A Sarai era o quê? Estéril, não podia ter filho. Durante 10 anos aproximadamente, Abrão e Sarai tentaram ter filhos. Não conseguiram. E aí Sarai ficou desesperada, e aí ela quis dar uma ajuda para Deus. Por quê? Porque Deus havia prometido descendência. Como que vai dar descendente para uma mulher que é estéril? E aí a Sarai falou, bom Deus, eu vou te dar uma ajudazinha, vou quebrar teu galho. Toma aqui a minha serva. Abrão, vem cá. Pega aqui a Agar, que é minha serva, e deita-se com ela e faz um filho nela, porque desse mato não sai coelho, né? E aí Abrão se deitou lá com Agar e teve o filho chamado Ismael. Então, aqui Deus está falando com Agar. Gênesis 16, versículo 9. Então lhe disse o anjo, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Bom, por que volta-te? Porque Agar e o seu filho tinha saído, tinha fugido por conta da Sara ter ficado revoltada e ter mandado ela para longe, porque ela ficava tirando sarro da Sara, que não tinha filho.
E o versículo 10 diz: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Aqui a descendência que Deus está falando é a descendência de Ismael, não é a descendência de Isaque. Então veja que tem promessa para todo mundo aqui. Pode. Então tinha promessa para todo mundo. Ok? Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Importante esse texto aqui. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro, ou seja, perto, de fronte, faz fronteira a todos os seus irmãos. Então aqui ele está falando sobre a descendência de Agar, que é o Ismael. E ele está dizendo, ó, a mão dele vai ser pesada, ele vai lutar contra todos, vai ser igual um jumento selvagem. E ele vai ser de fronteira com os seus irmãos. Então, vai captando essas informações aí, para vocês não se perderem. Vira a página aí, Gênesis 17, versículo 15. Disse também Deus a Abrão, a Sarai, tua mulher: já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu-se, disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, que é o teu outro filho, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então, lembra-se, a promessa primeiro inicial foi dada para Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade. 10 anos se passaram, não nasceu, Agar se deitou com ele teve filho com Agar. E a promessa foi se cumprir 25 anos depois, quando ele completou 100 anos e a Sara 90 anos. Por isso que a Bíblia fala que eles riram. Ora, como que um homem dessa idade vai dar à luz um filho, sendo que além de ser velho, a mulher ainda é estéril? Quer dizer, algo impossível de se acontecer. Então, por isso que Abraão e Sara riram aqui da promessa de Deus, mas Deus manteve a promessa, e ele disse, olha, a promessa é com a Sara, é com Isaque, não é com Ismael, com Agar, porque até então eles pensaram, bom, se Ismael nasceu, a descendência de Abraão vai ser por meio de Ismael, mas não é isso que Deus estava falando para ele. Pula aí para o capítulo 21, versículo... Bom, aqui nós não vamos ler, mas no capítulo 21 narra justamente o nascimento de Isaque, isso que eu já falei, que quando Sara teve 90 anos e Abraão já tinha 100 anos, e aí nasceu Isaque. E aí Isaque cresceu, foi desmamado. Esse termo desmamado, normalmente os especialistas eles divergem aí entre 2 e 7 anos de idade. A maioria fala que tem entre 2 e 3 anos de idade aí a criança. Então há uma festa, quando a criança é desmamada, há uma festa como se fosse uma iniciação. Lembra da história de Samuel que a Vanessa contou domingo? Que o Samuel foi criado lá junto com o sacerdote no templo. Então foi a época que ele foi desmamado, ele foi levado lá para o sacerdote Eli. Aqui é a mesma coisa. Então nessa festa, estava todo mundo, aí a família completa. O Abraão,
a Agar e o Ismael. O Abraão, a Sara e o Isaac. Só que o Ismael, ele já tinha por volta de 15 anos. Porque façam as contas, demorou 10, Sara não teve filho, nasceu Ismael. Demorou mais 15, porque foram 25 anos, nasceu o Isaac. Então, há mais ou menos aí uns 15, 16 anos o Ismael tinha, e o Isaac tinha lá 2, 3, 4 anos. E aí o texto fala que o Isaac começou a caçoar, a nossa versão fala caçoava do irmãozinho dele. Se fosse hoje, seria bullying, né, que fala. Então, naquela época já existia bullying, pessoal. Tá? Ele estava fazendo bullying com o irmãozinho pequeno dele. E aí a Sara ficou muito brava. Esse filho do Abraão aí, tirando sarro do meu filho. E aí pegou e falou assim para o Abraão, ó, pega essa mulher e o filho dela e manda embora daqui. Que eu não quero saber dessa mulher aqui. Porque enquanto ela estava estéril, agora ela tem filho, então ela ficou a chefe do pedaço. E aí o Abraão ficou triste, por quê? Porque era filho dele. A Agar era uma escrava, que talvez ele não considerava uma esposa, que amava. Mas o Ismael era filho. E aí mandou embora o Ismael com a Agar para o deserto. E aí Deus fala com Agar no deserto. Porque chega lá no deserto, ela levou uma marmitinha e um cântaro com água. Acabou. Aí ela colocou o Ismael, filho dela, lá de 15, 16 anos, embaixo de uma árvore, e ficou uns 100 metros longe, chorando, porque ela não queria ver o filho morrer. Porque o filho ia morrer no colo dela, porque eles não tinham comida, não tinham água, não tinham nada para onde ir no meio do deserto. E aí Deus fala com ela, não, teu filho não vai morrer. E aí Deus mostra para ela um poço para ela retirar água, etc. Por que que ele não ia morrer? Porque Deus tinha dado uma promessa, também para ela e para Ismael. Então não faria sentido o filho morrer ali. Então Deus poupou a vida de Agar e de Ismael ali no deserto. Bom, resumindo, Abraão e Agar e Ismael, de Ismael vêm os ismaelitas, de ismaelitas vêm os árabes. Então hoje os árabes são descendentes de Ismael. Palestino, quem são os palestinos? É um dos povos árabes. Tá? Se situaram aqui entre hoje e a Bíblia. E do outro lado nós temos Abraão, Sara e Isaac. Quem são os descendentes de Isaac? Os judeus, os israelitas. É um povo que saiu com 70 pessoas mais ou menos lá no Egito, que chegou lá no Egito. E aí o faraó, quando eles foram cativos do faraó, e depois de 430 anos que eles saíram do Egito para sair lá no Mar Vermelho, sair fugindo do exército do faraó, e viveram 40 anos no deserto, eles eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então aqui nós vemos que o povo de Israel já estava prosperando absurdamente, de 70 para 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Então era um povo que, conforme Deus havia prometido para Abraão, era um povo muito numeroso, que não seria nem possível de contar. Ok? Até aqui tudo bem? Então, Isaac, aí vem a briga dos irmãos. Isaac e Ismael. 2 irmãos que dão origem aos conflitos ao longo da história. Nós estamos falando aí, pessoal, de mais ou menos 3.700 anos que essas coisas já acontecem. E aí Ismael cresce, se tornam os árabes, e aqui não dá para ver direito, eu acho, mas é Isaac que está escrito aqui, ele também cresce e vive, o povo que cresce e vive na terra de Israel. Então veja, aí vocês conhecem a história do povo a partir de Josué e Calebe, que entraram na terra prometida, aí teve a época dos juízes, a época dos reis, Saul, Davi, Salomão. O que Salomão fez de importante, que se briga até hoje, que se especula até hoje? O templo de Jerusalém, né? Bom, aí o povo vai crescendo, o povo vai prosperando, e aí tudo caminha para que a promessa de Deus vá se cumprir.
Então nós estamos falando de 3.000, 3.700 anos atrás, e que o povo já entendia que aquilo era a promessa de Deus se cumprindo. Aí a história vai dando reviravolta. Vem a Babilônia, por exemplo, vem lá o Nabucodonosor e faz o quê? Destrói o povo de Israel. Então veja que os sofrimentos são de muitos anos que Israel é perseguido. O Nabucodonosor vem, assume Israel, exila o povo, toma como cativo, destrói o templo que foi construído, foi destruído por Nabucodonosor, na Babilônia. Então esse já é um primeiro momento em que Israel começa aí uma perseguição mais forte. Depois o povo é solto, é liberto da Babilônia, e aí Deus incentiva o povo a voltar e reconstruir. Aí se você conhece a história de Esdras, Neemias vai construir os muros de Jerusalém, depois o povo vai e reconstrói a cidade e reconstrói o templo. Então nós estamos no segundo templo que foi construído lá em Jerusalém. Tudo bem? E aí, quando tudo também mais uma vez parece estar bem, aí nós temos o final do Antigo Testamento, aquele período intertestamentário, e aí vem a época do Novo Testamento, vem Jesus Cristo, e tem o ministério dele na terra até os 33 anos de idade, e aí a igreja é formada, e aí no ano 70, ou seja, 37 anos depois que Jesus partiu, no ano 70, vem o Império Romano. E aí o Império Romano vem e faz o quê? Destrói Israel mais uma vez, a exemplo dos babilônios. E aí eles destroem o povo, mata quem tem que matar, exila quem tem que exilar, e mais uma vez destrói o templo de Jerusalém. Então, pela segunda vez, o templo que foi construído é destruído. Então, nós estamos aí no ano 70 da nossa era, 70 depois de Cristo. Eu sei que são muitos dados, mas é história, a gente precisa entender a história para chegar onde nós estamos hoje. Então, Roma, Império Romano, entra em conflito e o resultado é a destruição de Israel. Mas, irmãos, o que é interessante notar na vida do judeu é um povo persistente, um povo que não desiste da sua esperança, não desiste da sua terra. Por quê? Porque eles sabiam e criam que havia uma promessa que foi dada para eles. E aí o povo não deixou barato, o povo judeu, ele enfrentou, continuou enfrentando Roma e tal, aí até que vem um imperador, um camarada chamado Adriano, o imperador romano, e ele resolve então fazer uma revolução. O problema dos judeus era o quê? A história deles, o passado deles, e claro, a personalidade deles, porque eles não queriam agir como os romanos agiam. O judeu era um povo judeu, eles tinham personalidade, e não era qualquer homem que ia dar uma canetada lá e acabar com a história deles. Aí o que esse imperador romano fez? Bom, então vamos mudar o nome, vamos acabar com Israel, vamos acabar com esse povo judeu, acabar com a Judéia, Judá, o povo de Judá, da tribo de Judá, a Judéia. E aí Adriano então resolve fazer esse serviço aí. E aí o que ele faz para apagar a história? Ele muda o nome de Israel, da Judéia. Qual o nome que ele coloca? Palestina. Entenderam de onde vem a Palestina? A Palestina, irmãos, foi uma canetada do imperador romano, numa tentativa de acabar com o povo de Israel, acabar com a cidade de Israel, acabar com a história de Israel. Então ele muda o nome para Palestina. Ou seja, de uma forma bem resumida, olha lá, responsável por mudar o nome. A terra prometida chamava-se Canaã. Depois ela virou Israel, Judá ou Judéia, e aí virou Palestina. Então a Palestina, ela vem daqui, ó, a mudança. Então é lá a terra prometida, pelo próprio Deus a Abraão. Então essa é a história da Palestina. Bom, esse camarada, o Adriano,
Além de tudo que ele fez, de todas essas barbaridades com o povo judeu, ele ainda foi lá e fez o quê? Construiu um templo pagão. Aonde? Exatamente onde era o templo de Jerusalém, que era uma afronta ao povo judeu. Então ele construiu um templo pagão para os povos deles lá, para eles adorarem os deuses deles. E aí o objetivo desse Adriano era o quê? Acabar com as promessas de Deus e acabar então com a fé daquele povo de judeu. Mais uma vez, obviamente, esse povo perseverante não aceita, os judeus não aceitam essa situação de forma pacífica e eles se rebelam contra Roma. Só que sempre eles levavam a pior, porque eles eram minoria, né? E aí vem mais um conflito onde os judeus são exilados e mortos lá no espaço deles. E aqui nós estamos no ano de 136. E aí nessa época então, aí esparramou tudo. Aí aconteceu mais ou menos como aconteceu lá na Babilônia. O povo judeu que não foi morto, foi exilado. Exilado foi expulso, tá? Então começou a perambular. Então foram para os outros países. Então o povo judeu se espalhou pelo mundo inteiro. Eles continuavam sendo judeus, continuavam na prática religiosa do judaísmo, mas eles não tinham uma terra. Então imagine que o Brasil, alguém vem e toma o Brasil. Os brasileiros continuam, só que os brasileiros vão ser esparramados pelo mundo inteiro e não vão continuar na sua terra, não vão ter a tua terra. Mas a identidade, os nossos filhos que vão nascendo, continuam sendo brasileiros. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí a terra de Israel ficou uma terra meio que livre. E aí o que aconteceu? Os árabes, quem eram os árabes, pessoal? Os descendentes do irmão do Isaac, lá do Ismael, foram lá e começaram a tomar conta da cidade de Israel. E aí nós já estamos mais ou menos no ano 638, na era cristã, e eles que conquistaram, então os árabes conquistaram a terra de Israel, a terra que era do povo judeu. Só que os árabes, eles não eram cristãos, judeus, no sentido religioso, eles eram muçulmanos. Muçulmanos é quem se converte ao islamismo. Então, para a gente entender, até fiz a gente se confunde muito, a gente acha que tudo é muçulmano, islamismo, é tudo farinha do mesmo saco. Os árabes referem-se então ao povo, pessoas que falam a língua árabe. Então, por exemplo, aqui nós temos o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, eles falam o quê? O espanhol, né? O castelhano. Então, mas cada um tem a sua identidade. Por exemplo, o Egito é considerado, cadê o Egito? Aqui, um país árabe, mas quem nasce no Egito não é árabe, quem nasce no Egito é egípcio. Só que eles falam a língua árabe. Então, politicamente, por conveniência política, criou-se os países árabes. Então, pela pesquisa que eu fiz lá, são 22 países que são considerados árabes. Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Emirados Árabes, Catar, Egito, Iraque, Jordânia, etc. Tá? São considerados países árabes. Qual é a religião predominante? Islamismo, que é uma religião baseada nos princípios do profeta Maomé. Quem são os muçulmanos? Os religiosos que praticam o islamismo. Então, muçulmanos são chamados aqueles que praticam o islamismo. Islamismo é uma religião, assim como existe o cristianismo, e nós somos os cristãos. Eles são os muçulmanos porque praticam o islamismo. Então, só para a gente não fazer confusão aí com esses termos. Então, voltando aqui para a história. A terra prometida que estava habitada pelos descendentes de Isaac, que era o povo de Israel. O povo foi mandado embora, foi expulso, aí veio os descendentes de Ismael e tomaram conta dela. E agora, a gente vê o povo, então, judeu espalhado pelo mundo. Só que eles nunca perderam a esperança, gente. Uma das pesquisas que eu fiz, dizem que eles, até hoje, os muçulmanos, os judeus, os israelitas, o povo de Israel, eles continuaram, onde eles estavam lá na China. Eles construíam lá as mesquitas deles e colocavam o púlpito virado para onde? Para Jerusalém. E eles oram todos os dias voltado para Jerusalém. Está lá no Japão, vira lá
para Jerusalém e ora. Então é um povo perseverante, eles nunca deixaram de orar, nunca deixaram de crer nas promessas de Deus. Então isso é um aprendizado fantástico para nós. E nós estamos falando aí, pessoal, vamos dar um avanço aqui. 1800 anos aproximadamente eles ficaram sem terra. Desde o ano 136, quando eles foram expulsos pelo Império Romano, eles ficaram por volta de 1800 anos vagando pelo mundo, mas mantendo as suas tradições religiosas e sempre orando. E tinha uma frase que eles falam que no ano que vem estaremos em Israel, no ano que vem, alguma coisa assim, uma frase mais ou menos nesse sentido, na fé que um dia eles iam voltar para a terra prometida. Bom, passaram-se 1800 anos e até que um dia alguns judeus então resolveram tentar retornar para retomar as suas terras, as terras que estavam habitadas então pelos árabes, pelos descendentes de Ismael, e eles queriam recomeçar a própria história. Então, era um MST da vida, né? Um movimento sem terra, os judeus sem terra, mas que eles queriam a terra deles de volta, tá? Bom, aí começa um tal de um movimento sionista. Sionista vem da palavra Sião, se você já viu na Bíblia, Sião, as terras de Sião, então tem a ver com isso daqui. O que era um movimento sionista? Era um povo, o povo judeu, que estava disposto a voltar para as terras de Israel, para retomar, reconquistar aquelas terras de Sião. Isso foi lá no final do século XIX, aproximadamente. E aí a coisa foi tomando corpo, os judeus encontraram quem lá na terra deles? Os árabes, que eles continuaram lá. E aí eles começaram a bater boca, brigar com os árabes para tentar tomar a terra que eram deles, foi prometida para eles e foi tomada na canetada pelo imperador romano, e que depois acabou ficando para os árabes. Então, só que lá no Gênesis 16, 12, que nós lemos há pouco, fala assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Então, aqui, as promessas de Deus estão se cumprindo. Por quê? Porque os judeus querem retomar a sua terra árabe, mas os árabes não querem deixar os judeus entrarem. Por quê? Porque eles estão estabelecidos lá, são 1800 anos de história. E aí eles falam: agora vocês chegam e vão tirar a gente daqui da nossa terra? Negativo. E aí começou outra briga, outra guerra, e o povo continuou persistindo. E até que no meio desse movimento, as coisas foram caminhando, foram progredindo, os judeus foram aumentando, voltando, aí houve um massacre que vocês conhecem bem, chamado Holocausto. Adolf Hitler assume o poder em 1933, e aí começa então a perseguir os judeus. Então perceba, gente, quanta luta esse povo de Israel passou na história. Quando eles estavam reconquistando a terra deles, porque eles começaram a sair dos países para voltar para a terra deles, aí o Hitler foi lá e mata 6 milhões de judeus. Detalhes, eles eram 9 milhões. Ou seja, a cada 3 judeus, 2 foram mortos. 2/3 da população foi abatida. Então, essa foi talvez uma das piores épocas aí para eles. E depois então do Holocausto, depois de tanta luta, aí a ONU, Organização das Nações Unidas, começa a olhar com bons olhos os pedidos dos judeus e entender que eles mereciam uma terra. E aí a ONU então se reúne, inclusive teve um brasileiro que estava presidindo a ONU em 1946. Quem sabe o nome desse camarada? Não sei o que Aranha, a dona Dias falou. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha estava presidindo a Assembleia da ONU para tomar essa decisão. E aí os países começaram a votar, sim, não. Para quê? Para justamente
eu já falei disso, né? Assim, 1947. Tá. Aí aqui a ONU faz um plano para partilhar o que? A Palestina. Lembra que o camarada lá, o Adriano, mudou o nome de Israel para Palestina? Essa era a região que era então o Israel antigo, e aí virou Palestina, e aí a ONU vai lá com os palestinos e fala, vamos fazer um acordo aqui, vai? Essa parte aqui escura fica para vocês, ó, Estado Árabe, fica para os palestinos. E essa parte aqui mais clara fica para os judeus. E Jerusalém, que todo mundo quer Jerusalém, fica como uma cidade internacional e a gente toma conta dela. Esse foi o plano da ONU. Então a ONU olhou com os bons olhos para os judeus e falou para os judeus, tudo bem para vocês? Bom, os judeus eram um povo sem terra, acabaram de ser massacrados por Hitler. Qualquer pedacinho de terra, tá bom. Tanto faz pegar tudo ou pegar uma parte, para eles estava bom. Agora, para os palestinos, para os árabes, pô, você vai tirar metade da nossa terra? Vocês estão de sacanagem. Então, eles não gostaram dessa história. Mas a ONU colocou e implantou esse processo. E aí foi então que em 1948, dia 14 de maio, foi declarada a criação do Estado de Israel. Então, gente, desde 136 esse povo está lutando para ter um Estado. E só agora, em 1948, 75 anos atrás, que eles conseguiram um Estado para eles. 1.800 anos lutando e perambulando pelo mundo para conseguir de volta as suas terras, que eram por direito deles. Mas só em 1948 que eles conseguem o Estado deles de volta. Aí, pessoal, os palestinos que perderam parte aqui, ficaram bravos. No dia seguinte que o Estado de Israel tomou a terra deles, o que aconteceu? Tome-lhe guerra. Os palestinos, os países vizinhos, vamos atacar esses caras, não vamos deixar barato não. E aí começaram a atacar eles de novo, para não deixar eles tomarem poder da terra que lhe foi passada. Mas aí veio uma tal de guerra da independência, que é justamente essa guerra para se tornarem independentes. Só que nessa batalha, Israel, pela primeira vez, vence. E aí Israel começa a se fortalecer, né? Isso não ficou por isso mesmo, os povos se juntaram, aí em 1967 houve outra guerra chamada Guerra de 6 Dias, e eles quiseram tomar Israel de novo, mas tomaram pau de novo. E aí Israel começou a se fortalecer, e Israel começou a crescer e tomar corpo. E aí nós temos aqui vários mapas de como era a terra, 1920 até 47, 47 até 48, que foi quando a ONU decidiu dar essa parte para Israel. Depois da guerra, Israel foi ampliando as suas terras. Aqui eles já começaram a tomar conta dessa parte da Palestina, que é a Cisjordânia, essa parte do Egito. Então Israel foi tomando conta de tudo. E até que nós chegamos no mapa atual, que nós vamos falar um pouco agora sobre a atualidade, que é a segunda parte então. Então hoje, pessoal, essa é o mapa lá da região de Israel. Hoje existe Israel, e existe os palestinos, que estão aqui na Cisjordânia e na faixa de Gaza, que está famosa aí nos últimos dias. Então são duas Palestinas que existem. Então quando você vê na televisão ou em alguma mídia aí, Israel está em guerra com os palestinos. Não, Israel não está em guerra com os palestinos. Israel está em guerra com o Hamas. Hamas é um partido de terroristas, bom, pelo menos é considerado por vários países como terrorista, nem todos os países, acho que até a ONU não considera o Hamas como terrorista. Esse Hamas fica aqui na faixa de Gaza, que é uma das regiões de palestinos, mas tem palestinos aqui que vivem de boa com os israelitas, com os judeus.
Então tomem cuidado para não colocar tudo farinha no mesmo saco e achar que todos os palestinos então estão em guerra contra todos os israelitas, tá? Essa Palestina aqui, Cisjordânia, olha como que ela é dividida, só a título de curiosidade. 18% tem um controle palestino. 22% é um controle conjunto entre Israel e Palestina. E 60% é controlado por Israel. Então lembra que Israel foi conquistando? Então essa parte dos palestinos, a maioria dela é controlada pelo próprio Israel. Porque eles não são um país independente, tá? Então, cuidado. Então veja que Jerusalém está bem na divisa entre Israel e Cisjordânia. Então aqui em Jerusalém, que é a capital, tão sonhada por todos, tem parte israelita e parte de palestinos, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Bom, qual é o problema então dessa faixa de Gaza? Existe então esse partido que... Bom, vou voltar um pouquinho. Aqui, Israel, então, a vida continuou, tal, então nós chegamos em 2005, tá? Ele foi declarado independente, tomou a posse em 1948, teve algumas guerras, ampliou o seu território, chegamos em 2005. Essa faixa de Gaza também era governada por Israel, porém havia muitos palestinos. Aí o governo de Israel falou o seguinte, olha, eles queriam ser independentes. O governo de Israel falou o seguinte, nós vamos tirar todos os judeus que vivem aqui na faixa de Gaza, trazer de volta para Israel e vamos deixar esse estado, essa terra para vocês tomarem conta. E aí vocês vão se tornar um estado independente e a gente tira o time de campo. Isso aconteceu em 2005. 2006, o que aconteceu? O Hamas, era um partido, tomou conta e deu o que eles chamam aí de golpe de Estado. Então o Hamas foi lá e tomou posse da faixa de Gaza. E aí começam os problemas. Então o problema não são os palestinos, cuidado com o que você ouve na mídia. O problema é o Hamas, que é um grupo considerado terrorista e é o grupo que domina essa faixa de Gaza e que não tem nada a ver com os palestinos que vivem aqui na Cisjordânia. Apesar de todos serem palestinos, um tem um tipo de governo, o outro tem outro tipo de governo, que não se misturam, não tem nada a ver um com o outro. Tá bom? Então, em 2006, o Hamas assume o poder da faixa de Gaza. E aí, a gente vê que a guerra e os ataques a Israel foram liderados por quem? Pelo Hamas. O Hamas começou, invadiu Israel para atacar os israelenses, para atacar os judeus. O que isso tem a ver com a história de Ismael e Isaac? O Hamas, nada. Então a gente tem que tomar um certo cuidado de associar que o ataque do Hamas são os ataques dos filhos de Ismael. O Hamas é um entre muitos. Os ismaelitas, os árabes, os palestinos são considerados descendentes de Ismael. Mas dentro da Palestina há esse grupo terrorista. E não necessariamente esse grupo terrorista é aquele povo que Deus falou que ia ser contrário aos israelitas. Então tome cuidado com isso. Há muita gente falando aí que isso é uma profecia que está se cumprindo e o Hamas então são os descendentes de Ismael e que estão atacando os descendentes de Isaac. Eles fazem parte mas não são eles apenas, tá? Bom, o que o Hamas quer com isso, gente? Tomar a terra de Israel? Não. Não é o objetivo do Hamas tomar a terra de Israel simplesmente. O Hamas quer destruir o povo de Israel. Assim como o Império Romano destruiu, assim como Nabucodonosor na Babilônia destruiu,
o objetivo do Hamas é destruir o povo. Só que existe uma promessa bíblica que você pode encontrar em Amós 4,15. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então, os judeus é um povo forte hoje. Para acabar com o judeu, não é qualquer um. Se esse povo que está lá faz parte dessa promessa, pode ser que acabe os judeus e daqui 1800 anos venha outro? Pode. Mas não é o que parece. Hoje o que parece é que esse povo que está lá está dentro dessa promessa aqui. Nunca mais serão arrancados. Então, todas as vezes que os judeus foram arrancados da sua terra, isso não vai mais acontecer. Desde que essa promessa seja para esse povo atual. Só de curiosidade, olha o que diz o Estatuto do Hamas. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. Percebe? Então eles querem desaparecer com o povo, quer acabar com o povo. Desaparecer a todos que existiram anteriormente a ele. O mundo islâmico se encontra em chamas e cada um de vós deveis e todos nós devemos jogar água, mesmo que seja um pouquinho, para fazer extinguir o que pode ser extinto sem esperar pelos outros, em nome de Alá, o misericordioso e piedoso. Então isso é uma parte, pequena parte, que está no Estatuto do Hamas. Então é isso que eles querem fazer. Fazer o povo desaparecer e extinguir o que pode ser extinto sem esperar pelos outros. Então esse é o objetivo do Hamas. Não é briga de palestino contra Israel. É briga de um grupo terrorista querendo desaparecer e destruir um povo escolhido por Deus. E aí nós temos então essa promessa de Amós. Tudo bem até aqui? É muita informação, né, gente? Mas é isso. Bom, há algumas pessoas agora falando que essa guerra tem um cunho escatológico. O que é escatológico? É o estudo dos fins dos tempos, escatologia. Leia comigo aqui Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, nós sabemos que a Bíblia, todos creem, eu espero, ela é verdadeira. Elas têm muitas profecias, as profecias estão se cumprindo. A Bíblia conta a história de dois irmãos que viveriam próximos, que é o Ismael e Isaac, viveriam lutando um com o outro. Mas isso, irmão, já tem acontecido há muitos e muitos anos. Não é novidade para ninguém essa briga de querer destruir o povo de Israel. Não é novidade para ninguém o povo de Israel brigar com os palestinos, os árabes, quando eles tentaram retomar a sua terra que foi tomada por eles. Então, essas profecias já têm se cumprido. O Hamas não é necessariamente uma profecia isolada. O que Jesus fala aqui, em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, por exemplo, é uma profecia que se cumpriu já. O que Jesus está falando aqui? A destruição do segundo templo de Jerusalém. O primeiro templo foi construído por Salomão, os babilônios destruíram. O segundo templo foi construído pelo povo, e aí no ano 70, ou seja, Jesus viveu até o ano 33. No ano 70, o que o Império Romano fez? Destruiu, não ficará pedra sobre pedra. Porque aqui Jesus estava falando porque os discípulos estavam encantados com o templo e tal. E quando Jesus fala isso, ele fala: mas o que você está querendo dizer com isso, Jesus? E aí essa profecia, por exemplo, já se cumpriu. Nós estamos aí à espera da construção do terceiro templo, que sabe lá Deus quando vai ser construído,
e se vai, se não vai, enfim. Tem muitas especulações sobre isso. A verdade é que algumas profecias já foram se cumpridas. Bom, nesse episódio aqui de Mateus 24, então, Jesus ele começa a falar sobre alguns sinais. Então, quando você quiser especular sobre a volta de Jesus, fique atento aos sinais que Jesus fala, por exemplo, no sermão profético de Mateus 24. Primeira coisa que Jesus, eu elenquei algumas coisas aqui. Falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinamentos, falsos crentes. Isso já tem acontecido ou não? Quantas igrejas e líderes religiosos têm pregado falsas doutrinas, falsos ensinamentos? Então são profecias que já estão se cumprindo. Guerras e rumores de guerras. Bom, desde que Caim matou Abel, já existe guerra. Guerra é resultado de pecado. Quantas guerras que já existiram no mundo? E aí, sempre que tem uma guerra, tem os espertinhos. Agora a profecia está se cumprindo. Quantas guerras já existiram? Jesus já deixou claro isso para nós, que haveria guerras e rumores de guerras. Terremotos. Tudo isso está escrito no sermão profético de Jesus. Quantos terremotos e fúrias da natureza nós temos visto nos últimos tempos? Mais um sinal de que as coisas estão se cumprindo. Epidemias e fomes. Essa está bem clara na nossa mente fresca. Né? Se você ler lá em Lucas capítulo 21, fala claramente que haverá epidemias e fomes. Isso já tem acontecido. E não foi a primeira, não foi o Covid. Espero que seja a última, mas não foi a primeira. Então, lá atrás, alguém já falou, olha aí, profecia se cumprindo, o mundo vai acabar. E aí os anos foram passando, mais uma epidemia veio e por aí vai. Né? Febre espanhola, peste negra, perseguições religiosas. Bom, a gente não tem muita noção disso aqui no Brasil, porque nós não somos um povo perseguido. Mas se você olhar povos, por exemplo, árabes, eles são perseguidos. China, países comunistas, Coreia do Norte, são países onde os cristãos são perseguidos, são mortos, na Índia. Então, perseguições religiosas. E isso também está acontecendo. Mais um sinal. Esfriamento do amor. Está acontecendo isso? Muitos crentes estão vivendo no piloto automático. E isso é uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla aqui nessa igreja. Crente no piloto automático. A gente está vivendo uma vida religiosa. Esfriamento do amor. Cuidado para não ser parte dessa profecia de Jesus aí na sua vida. Não deixe a chama do amor de Jesus Cristo na sua vida se apagar. Não viva um evangelho ralo. Viva um evangelho genuíno. E isso é esfriamento do amor. Eu estou lendo um livro que esses dias, um dos capítulos ele fala assim, que tem uma pesquisa nos Estados Unidos, recentemente, que é chocante, que o pesquisador ele chegou à conclusão, através dos números, que não há praticamente diferença das pessoas que vivem dentro da igreja com as pessoas que vivem fora da igreja. Isso são dados. Nos Estados Unidos. Será que no Brasil também tem isso? Isso é culpa nossa. Então, e não é pessoas que são crentes nominais. São pessoas que frequentam a igreja, são religiosos. Mas têm o mesmo comportamento que as pessoas lá de fora. Esfriamento do amor. Apostasia. O que é apostasia? É deixar de crer, de deixar de ter fé, deixar de crer nos milagres.
especialmente o liberalismo hoje, está tomando conta de muitas igrejas. Então hoje, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, não foi exatamente um milagre. A ciência explica. É um fenômeno da natureza, que a água baixa num período do ano, e aí coincidiu do povo estar naquele momento lá e passar, e depois que o povo passou, a natureza incumbiu-se de... Então existem muitas explicações para milagres bíblicos. Isso a gente chama de apostasia. É deixar de crer, de ter fé na palavra de Deus e nos milagres de Deus, e querer explicar cientificamente os milagres de Deus. Então isso no mundo da teologia está bombando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o liberalismo. Especialmente a igreja reformada, que tem muita ênfase no estudo aprofundado e acaba indo para um extremo. E aí a gente vê lá, Europa, Estados Unidos, por exemplo, igrejas virando museu, virando teatro, virando bar. Por quê? Porque o liberalismo tomou conta, apostataram, os crentes saíram tudo da igreja e... A vinda do anticristo, essa aqui é a mais especulada. O que é o anticristo? Já houve vários candidatos ao cargo de anticristo. Papa, presidente americano, líderes religiosos. Quem lembra do Henri Cristo? Pessoas que se passam ou querem se passar por Jesus Cristo. Ou pessoas que ocupam um cargo de liderança muito alto em termos mundiais e a população aponta para ele como sendo o anticristo porque ele é que vai dominar o mundo. Então são muitas especulações. Só que a Bíblia fala de diversas maneiras de anticristos, vários tipos de anticristos. Então, por exemplo, se você pegar Daniel e Apocalipse, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, vai contar a figura do anticristo como uma figura escatológica, uma figura que vem no fim dos tempos. Mas se você pega Mateus 24, por exemplo, você pode considerar que aquilo que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, como o imperador Tito, que veio lá em 70, no ano 70, o imperador romano, destruiu Jerusalém, o templo de Jerusalém e o povo, como sendo uma espécie de anticristo. Ele quis destruir o próprio povo de Deus, dominar o próprio povo de Deus. Então, naquele sermão que Jesus pregou, no Mateus 24, já fala sobre uma espécie de um anticristo. Apóstolo João, nas suas cartas, lá em 1 João 2,22, por exemplo, olha o que ele diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, pessoas que negam a Jesus Cristo, que mentem sobre Jesus Cristo, que são falsos profetas, por exemplo, são considerados como anticristo, na visão do apóstolo João. Mateus 24:6, por exemplo, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por que eu coloquei esse texto aí, gente? Porque muita gente também está especulando essa guerra do Hamas, considerando que é o fim dos tempos por causa dessa guerra. E aí dessa guerra, o vencedor dessa guerra provavelmente vai levantar-se um anticristo. Jesus falou, haverá guerras e rumores de guerra, mas não vos assustei, porque é necessário, mas ainda não é o fim. Então não significa que porque tem a guerra, é o fim. Calma. Pode ser, claro, o fim pode ser daqui a 1 minuto. Mas não significa que por conta dessa guerra, já é o fim. Então cuidado com as afirmações categóricas. Na época do Covid, o que se especulou, não, está se cumprindo Lucas 21 e é o fim. Acabou o Covid, acabou entre aspas, estamos aí, vida que segue.
Ainda não é o fim. Isso, gente, as especulações já... Eu lembro que quando eu era jovem, uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, mas uma pessoa influente, pastora, lá em São Paulo, de renome, colocou uma data para a volta de Jesus. Ela fez um cálculo, isso foi na década de 90, se eu não me engano. E ela fez um cálculo e cravou que Jesus ia voltar naquele dia por causa disso. E ela era uma mulher que tinha milhares de seguidores. Não na internet, porque nem existia isso. Pessoas que iam na igreja dela, etc. E muita gente embarcou nessa. Aí Jesus não voltou. Aí ela foi se explicar, falou, não, teve um erro de cálculo, não sei o quê, e colocou outra data. Jesus não voltou de novo. Ou então o famoso 2000 chegará, 2000 não passará. Enfim, haverá anticristos que vai enganar a muitos. Porém, haverá um anticristo final. Esse, gente, não tem como a gente saber. Porque esse anticristo final vai querer dominar o mundo, vai ser uma pessoa poderosa. Um outro exemplo. Eu estava, na época da pandemia, ouvindo um pastor, também famoso, 2 pastores famosos, conversando, fazendo as tais lives que existiam na época da eleição dos Estados Unidos. E eles estavam pedindo, clamando para que a igreja orasse, para que o John Biden não ganhasse as eleições do Donald Trump. O Donald Trump precisava ser reeleito, porque se o John Biden ganhasse, o John Biden é de esquerda, o Trump de direita. Se o John Biden ganhasse, ele iria adotar o sistema comunista junto com o Xi Jinping, lá, o chinês lá, Xi Jinping, o presidente chinês que é comunista declarado, Xi Jinping, não, da China, que a China é muito maior potência do que a Coreia. Eles iam se aliar, Estados Unidos e China, e aí ia acabar com os cristãos, perseguir os cristãos do mundo inteiro. E aí eles estavam clamando e dizendo que o Biden não podia ganhar. Quem ganhou a eleição? O Biden. E a vida segue. Então, especulações... E, gente, estou falando de pastores de renomes, tá? Pastores que, inclusive, eu ouço sermões, às vezes, muito bons deles na internet. Mas, não sei por que querem se aparecer, sei lá o quê. Bom, então o anticristo vai enganar muitos, vai realizar milagres. Detalhe, milagres em poder de Satanás. Irmão, Satanás tem poder. Não mais que Deus, mas tem. E esse anticristo vai realizar poderes em nome de Satanás. Já ouviram falar no número 666, que é o número da besta, que fala em Apocalipse. Então, por que 666? 7 é o número da perfeição. Essa é a explicação mais comum, né? E aí, 6 é o número da imperfeição, porque não consegue atingir a perfeição. Então, ele é imperfeito, continua sendo imperfeito, e vai ser, então, ele 666, mas não chega no 7. Então, esse é uma das explicações aí que tem. Bom, o anticristo vem desse conflito? Não sei, só Deus sabe. Eu cheguei a receber vídeos no YouTube, no WhatsApp aí dizendo que vem. Eu não vou dizer que sim nem que não. Não há como provar isso, só Deus sabe. Então, gente, para a gente concluir, que já passamos muito do nosso tempo. Guerra não marca a volta de Cristo. Ponto. Guerra é mais um sinal das profecias do fim dos tempos. Mas não é o ponto que vai marcar a volta de Jesus Cristo. A verdade, então, é que haverá sim um anticristo e ele vai anteceder a vinda de Cristo, isso é fato. Portanto, o anticristo é mais um dos vários sinais do fim dos tempos. Mas a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão. Você espera o ladrão na sua casa? Não, ele vem e te pega de surpresa.
Então, qual que é o nosso papel? Estar preparado. A pergunta é, você está preparado para a volta de Cristo? Não faça especulação. Se prepare. Esteja preparado para a volta de Cristo. Tá? Então, essa é a nossa conclusão. Qual é o nosso papel como cristão? Orar pela paz, não só de Jerusalém, mas pela paz de todas as nações. Cuidado também para não achar que Israel é o bonzinho da história e não fez nada de errado. Isso também não é verdade. Israel também lutou muito mais para se defender do que para atacar, mas também fez muitas coisas erradas. E também precisa fazer muitos acordos de paz com os seus vizinhos palestinos. Mas a gente precisa orar pela paz em Israel, porque a Bíblia fala, e orar pela paz nos povos laterais, que são os palestinos descendentes de Ismael. Então, cuidado e coloque os pingos nos is. Guerra, Hamas e Israel. Conflitos entre grupo terrorista querendo acabar com Israel. E o pior de tudo, por que a gente fala que é grupo terrorista? Porque eles atacam civis, atacam-os de forma covarde. Não é uma guerra militar. Guerra militar existe regras, irmãos. Sabia disso? Existem regras para a guerra militar. Então você pode atacar ou se defender até certo ponto e de maneiras a seguir algumas regras. O Hamas não, simplesmente eles entram lá e fazem as barbaridades que vocês já viram na televisão. Ore pela paz e esteja preparado para a volta de Cristo. É isso que a gente queria explicar e pontuar para vocês. É uma história longa, muitos dados, muitas informações, mas se você quiser mais informações, eu posso passar alguns vídeos, alguns textos para você se aprofundar.